E eu chamando a atenção dos nossos obreiros, não que eles façam isso, não estou acusando de nada, mas chamando até para ensinar. Eu perguntei para eles, quando a Bíblia diz, imite a fé deles, o que isso significa? O que é imitar a fé? Eu explicava, isso fala de você reproduzir na sua própria vida aquilo que você aprendeu, aquilo que você foi ensinado, de acordo com a doutrina que você recebeu, e doutrina no sentido específico de ensinamento que você aprendeu. Amém? Aquilo que você aprendeu, coloque em prática. Mas nós temos visto, irmãos, que a coisa mais difícil para muitas pessoas é fazer isso. Temos visto que é uma geração que tem um cristianismo particular, ou seja, a pessoa faz aquilo que ela mesma julga correto. Mas pastor, o cristão, o crente, não tem autonomia, ele não tem essa capacidade de discernir e fazer escolhas próprias? Sim, tem, mas quando está falando da palavra de Deus, quando concerne a Bíblia Sagrada, nós não temos escolha. Nós ou obedecemos ou não obedecemos. Entende o que eu estou falando? Quando eu estou falando de não termos escolha, seria a Bíblia dizer uma coisa e nós contradizermos. Isso não é possível. Pelo menos não para uma vida cristã sadia e pautada na Bíblia. Está claro isso, irmãos? Sim? Então, o escritor aos Hebreus, ele diz, lembre, traga à memória, significa dizer, pense sobre isso, sobre aquilo que os teus pastores ensinam, imite a fé deles, pegue a vida deles, o procedimento deles, para ser um exemplo a ser seguido. Mas isso não é feito, irmãos. Eu estava dizendo aqui aos irmãos ontem, quantas pessoas que vêm à igreja, são crentes na igreja, ela respeita o ambiente, ela cumpre toda a liturgia do culto, ou seja, a pessoa fica em pé na hora que pedem, senta na hora que pedem, ora, canta, louva, adora, preste atenção na palavra, ou seja, tudo aquilo que o ambiente requer, a pessoa não tem dificuldade nenhuma, ela faz. Mas em saindo da igreja, parece que vira uma chave e a pessoa deixa tudo aquilo que deveria ser uma prática cotidiana, ela deixa em algum lugar e não pratica. Ontem nós dávamos exemplos de algumas práticas. De novo, é um tema sensível, é um tema polêmico, eu me arrisco a falar sobre isso, estando transmitindo nas redes sociais e ficando gravado na mensagem depois, mas eu preciso falar. Falávamos a respeito de tatuagem. Aqui na Assembleia Mundial Evangélica, eu digo desde sempre, quando alguém chega para mim e pergunta, pastor, qual a sua opinião sobre tatuagem? É pecado? Eu digo, querido, eu não encontrei na Bíblia dizendo que é pecado. Eu não posso afirmar para você que é pecado. Eu explico que existem conjecturas teológicas, pensamentos teológicos, grupos que debatem sobre isso, mas a verdade é que não há, sabe, alguém que bata o martelo para dizer é isso ou é aquilo. Não tem, porque não tem texto especificamente dizendo. Quando tem no Antigo Testamento, está muito ligado a questões religiosas. Pessoas que marcavam seus corpos por causa de um voto a uma divindade, entende isso? Então aquilo estava relacionado à adoração. Outros que tinham seus corpos marcados por cultura tribal, regional. Outros que tinham seus corpos marcados por causa de sentença. Por exemplo, algumas culturas, quando alguém cometia um crime, ele era marcado para sempre, para que fosse fixado que a pessoa era criminosa. Mas não é o que se procede na nossa cultura. Mas então me perguntam, pastor, mas qual é a sua opinião pessoal? Eu digo sempre, eu não gosto, eu nem concordo. Na minha visão pessoal, sabe, nós deveríamos sermos exemplo. Mas é aí aonde o campo minado começa, porque dá margem a interpretações. Porque é muito fácil alguém pegar essa minha palavra, tirar do contexto e me chamar de preconceituoso.